Você sabe como funciona a ação de desapropriação? Se você quer entender mais sobre as etapas dessa ação, fique conosco. Eu sou o Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a ação de desapropriação. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando a desapropriação. A ação de desapropriação é um instrumento jurídico utilizado pelo poder público para que ele possa encerrar o processo de desapropriação. Isso quando não ocorre acordo entre o expropriante, que é o poder público, e o expropriado, que é o proprietário do bem que está sendo desapropriado. Não acontecendo esse acordo na fase administrativa da desapropriação, o caminho para o ente público encerrar a desapropriação com a transferência do bem é a ação de desapropriação. A ação de desapropriação ela é regulada por várias normas. A principal delas é o Decreto-Lei 3365 de 1941. Mas, além disso, encontramos a desapropriação regulada também em normas constitucionais e outras leis específicas. O objetivo da ação de desapropriação é permitir a transferência do bem desapropriado do poder público para o poder público, mediante o pagamento de uma indenização justa. O que acontece é que o poder público, o ente expropriante, é quem tem a competência, a legitimidade ativa da ação, enquanto a passiva é do expropriado, que é o proprietário do bem. Com a ação de desapropriação, a finalidade dela é encerrar a desapropriação com a transferência do bem para o poder público, mediante o pagamento da indenização ao expropriado. Quem são as partes na ação de desapropriação? No polo ativo da ação de desapropriação, nós temos o expropriante, que é o poder público, ou aqueles que detêm a função delegada, ou por lei ou por contrato, para atuar na fase executiva da desapropriação. No polo passivo, nós temos o expropriado, que é o proprietário do bem que foi alvo de um decreto expropriatório. E qual seria a pretensão na ação de desapropriação? A pretensão na ação de desapropriação consiste em efetivar a transferência do bem para o patrimônio do poder público. E a petição inicial? Quais seriam os requisitos da petição inicial? São os mesmos requisitos de qualquer petição inicial, conforme o Código de Processo Civil, mas especialmente deve constar na petição inicial a declaração de utilidade pública ou interesse social por meio da juntada do decreto expropriatório. Então, além de constar essa informação na inicial, é documento essencial na ação de desapropriação a juntada desse decreto expropriatório. Outro ponto importante na petição inicial é a descrição completa do bem, especialmente no caso de bens imóveis. Tratando-se de bens imóveis, é também um documento essencial a planta do bem imóvel, ou pelo menos a descrição minuciosa do bem imóvel que está sendo desapropriado. Além disso, deve constar na petição inicial a justificativa para a desapropriação, ou seja, deve constar lá qual é o fundamento da utilidade pública ou da necessidade pública ou do interesse social para que o Poder Judiciário consiga verificar a adequação dessa declaração, desse conteúdo, a o pedido de desapropriação, que deve haver uma correlação. Por fim, deve constar na petição inicial o valor oferecido pelo bem. Esse valor pode ser um valor decorrente de uma avaliação do próprio poder público.
E aí interessante também constar um documento que comprove essa avaliação, ou seja, um laudo de avaliação, ainda que formulado pelo próprio poder expropriante. Outro ponto importante é sobre a legitimidade ativa. A legitimidade ativa, ela consiste na capacidade para ajuizar a ação de desapropriação. E essa legitimidade, ela é ampla no caso da desapropriação para utilidade pública ou necessidade pública, mas ela é limitada no caso da desapropriação por interesse social. Por quê? Porque se essa desapropriação por interesse social for para a reforma agrária, só é legitimada a União. Lembrando que a União pode conceder, pode delegar isso para outros entes da administração indireta, como é o caso do INCRA. Além disso, no caso da desapropriação por interesse social para fins urbanísticos, a legitimidade é exclusiva do município. E aí, também, da mesma forma que acontece na reforma agrária, é possível o município delegar isso para outras entidades da administração indireta. Um ponto muito importante na ação de desapropriação é a defesa do expropriado. O artigo 20 do Decreto-Lei 3365 de 41 delimita a defesa do expropriado, porque esse artigo ele diz que apenas é possível ao expropriado discutir algum vício do processo ou impugnar o valor que está sendo oferecido para fins de pagamento. Esse é o único objeto da defesa na contestação. Qualquer outra matéria deve ser discutida por meio de ação própria. Por isso, podemos dizer que na contestação só é possível ao expropriado ou alegar vício no processo, alguma nulidade, vício de carência de alguma deficiência da petição inicial, ausência de documento essencial, ou então, e aí o mérito da causa, e aí nós temos que o mérito da causa na ação de desapropriação é o valor da indenização. Portanto, a discussão da contestação vai girar em torno do valor indenizatório ofertado na petição inicial. Nós temos ainda uma questão importante que o pedido lá na petição inicial, ele gira em torno da fixação do preço da desapropriação, do preço a ser pago ao expropriado, porque não se discute o direito à desapropriação, porque ele decorre de lei. Então, o poder judiciário não vai mergulhar na possibilidade ou não de desapropriar aquele bem, na existência ou não de interesse público, porque isso decorre da lei. Havendo decreto expropriatório, não cabe ao judiciário entrar no mérito da decisão administrativa. Por isso, na ação de desapropriação, essa defesa do expropriado ela é muito limitada. Além de alegar algum vício processual, é possível, na desapropriação, o expropriado alegar, por exemplo, a incompetência. Isso ele vai ter que fazer como uma preliminar na contestação. Também pode alegar a suspeição do juízo, e nesse caso ele deve fazer por uma petição em separado, porque isso é um incidente processual. Outro ponto também interessante é que matéria sobre o mérito da desapropriação, sobre desvio de finalidade na desapropriação, tudo isso deve ser tratado por uma ação própria. Ou seja, é possível a parte discutir isso, mas ele não pode discutir na ação de desapropriação. Vai ter que ingressar com uma ação própria, uma ação anulatória, onde vai discutir o ato administrativo de desapropriação. Mas essa matéria não pode ser apreciada no bojo da ação de desapropriação, em razão da limitação cognitiva na ação de desapropriação, já que o artigo 20 do Decreto-Lei 3365 restringe a matéria de defesa e a própria matéria, o mérito da causa. Tudo isso é limitado pelo artigo 20. Como na ação de desapropriação a discussão do mérito gira em torno do valor da indenização, após a contestação, o processo ele vai seguir naturalmente para a produção de prova. E, nesse caso, a única prova necessária é a prova pericial. Por isso, o juiz vai nomear um perito que vai ter que realizar a avaliação daquele bem. Portanto, a prova pericial é fundamental para o deslinde da ação de desapropriação.
Outra questão importante na doutrina é se é necessária ou não a intervenção do Ministério Público na ação de desapropriação. Parte da doutrina, e eu diria que é a doutrina minoritária, defende que não é necessária a intervenção do Ministério Público. Qual o fundamento desse entendimento? O fundamento é o artigo 178, inciso 1º do Código de Processo Civil, segundo o qual só se justifica a intervenção do Ministério Público quando houver interesse público relevante na ação. Para essa corrente minoritária, como a única discussão na ação de desapropriação é o preço, não haveria necessidade de intervenção do Ministério Público, já que não haveria um interesse público relevante. Entretanto, maior parte da doutrina, ou seja, a doutrina majoritária, defende que sim, é necessária a intervenção do Ministério Público. Entre os doutrinadores, eu destacaria José dos Santos Carvalho Filho, que destaca a necessidade de intervenção do Ministério Público por duas razões. Primeira, porque a propriedade é um direito constitucionalmente garantido e a desapropriação é um meio estatal de supressão da propriedade e, portanto, haveria sim um interesse público relevante para o exame dessa questão, o que reclama a necessidade de intervenção do Ministério Público na ação de desapropriação. O segundo aspecto seria a própria necessidade de indenização. Embora a ação de desapropriação não vá entrar no mérito do interesse público para desapropriar do bem, a questão é que, ao dispor de recursos financeiros, o Estado está entregando recursos para o particular e, portanto, ainda que ele vá receber um bem imóvel, é necessário o Ministério Público verificar a lisura dessa entrega de recursos públicos. Por isso, a maior parte da doutrina defende que sim, deve haver intervenção do Ministério Público. E como se encerra o processo de desapropriação? A ação de desapropriação se encerra por meio de uma sentença. E essa sentença, ela fixa o valor indenizatório do bem desapropriado. Essa sentença ela tem um duplo efeito. O primeiro efeito é garantir a emissão definitiva na posse pelo ente público. O segundo efeito é servir de título para transferência do imóvel perante o registro de imóveis. Na hora que o juiz ele vai fixar o valor indenizatório, ele obviamente vai levar em conta o laudo pericial produzido no curso do processo. E também vai levar em conta alguns outros fatores, como, por exemplo, a estimativa do bem para efeitos fiscais, o preço de aquisição desse bem no mercado, a situação do bem no momento da desapropriação, o estado daquele bem, a sua localização, a existência de benfeitorias, tudo isso deve ser levado em conta na hora que o juiz for fixar a indenização na sentença. E é interessante notar que, na inicial, o expropriante, que é o autor da ação, ele vai indicar o valor, mas o fato do juiz indicar na sentença final um valor maior ou menor do que está na inicial não configura sentença extrapetita, nem ultrapetita, nem infrapetita. Por quê? Porque o objeto da ação é o valor do bem. Portanto, esse valor fixado pelo juiz pode ser superior, pode ser inferior, não há problema. Isso aí não vai configurar a nulidade da sentença. Se o valor que o juiz fixar for superior, a consequência é que o poder expropriante vai ter que complementar o valor. Esse complemento do valor indenizatório, ele se dá, via de regra, por meio de emissão de precatório. Portanto, esse valor que o juiz considerou que deveria ser maior, a diferença entre o que foi depositado no início da ação e o valor fixado pelo juiz vai ser pago por meio de precatório. Se o valor for inferior, o valor, essa diferença permanece depositada até o trânsito em julgado e, transitada em julgado a sentença, essa diferença que o juiz considerou maior na indenização é retornada, é devolvida aos cofres públicos. Agora, o expropriado não fica no prejuízo pela demora do processo. Por quê? Porque incidem outros valores sobre aquele valor inicialmente apresentado. E
sobre o valor também fixado pelo juiz na sentença. Incidem correção monetária, juros de mora, juros compensatórios, tudo isso são parcelas agregadas ao valor que vai ser pago ao expropriado. Mas a gente vai ter outras pílulas jurídicas, onde a gente vai comentar essas parcelas que são agregadas. Qual o recurso cabível no caso da sentença no processo de desapropriação? O recurso cabível é o recurso de qualquer sentença, que é a apelação. O interessante é o efeito dessa apelação. Se o expropriado, ou seja, o réu, ele ingressa com a apelação, essa apelação é recebida somente no efeito devolutivo. Agora, se o recurso for do ente público, do autor da ação, do expropriante, essa apelação é recebida com duplo efeito: efeito devolutivo e efeito suspensivo. O ponto importante na ação de desapropriação é a emissão provisória na posse pelo ente expropriante. Essa emissão provisória exige o depósito prévio do valor que o expropriante indica como o valor de indenização. Essa emissão provisória ela é regulada por lei e é um direito subjetivo do expropriante. Essa essa emissão provisória na posse, ela vai estar regulada no caso dos imóveis urbanos residenciais no Decreto-Lei 1075 de 1970. Quanto aos demais imóveis, ou seja, imóveis rurais e imóveis urbanos que não sejam de uso residencial, isso é regulado pelo artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41. O importante é que, quando você tem a concessão da emissão provisória na posse, essa decisão ela não está sujeita à suspensão pelo ajuizamento, por exemplo, de uma ação anulatória da declaração de urgência ou ação anulatória da própria desapropriação. Por quê? Porque não há relação de prejudicialidade entre a liminar para emissão provisória na posse e qualquer outra ação conexa. Mas existem pressupostos para que esse pedido de emissão provisória na posse seja deferido. São 3 pressupostos. O primeiro deles é que haja declaração de urgência, ou seja, o ente expropriante tem que declarar a urgência para entrar na posse daquele bem. O segundo é que o expropriante requeira essa emissão provisória. Então, tem que haver requerimento na inicial ou no curso da ação de desapropriação de pedido de emissão provisória na posse. E o terceiro é que haja o depósito prévio do valor indicado pelo expropriante. E esse valor pode ser até arbitrado pelo juiz, no caso do pedido de emissão provisória na posse. É importante entender que, havendo esse pedido de emissão provisória e preenchidos os 3 requisitos, os 3 pressupostos que eu acabei de falar, o juiz não vai poder decidir se vai conceder ou não a liminar. É um direito subjetivo do ente público e, portanto, o juiz obrigatoriamente vai conceder a emissão provisória na posse. E nem há que se falar em decisão surpresa, ou seja, não há necessidade do juiz ouvir o expropriado. Simplesmente presente os requisitos da declaração de urgência, depósito do valor que foi indicado para fins de indenização e havendo o requerimento do expropriante, o juiz obrigatoriamente tem que conceder a liminar de emissão provisória na posse. Agora, outro ponto importante é que a declaração de urgência ela tem que constar. Ou ela vai constar no próprio decreto expropriatório, e normalmente o decreto expropriatório já fala da urgência, ou vai constar em algum momento da ação de desapropriação. Agora, há um prazo para que haja o pedido de urgência, o pedido de emissão provisória na posse. O prazo é de 120 dias da declaração de urgência, ou seja, o expropriante ele tem um prazo para requerer a emissão provisória, e esse prazo é de 120 dias contados da data da declaração de urgência. Se não for ajuizado ou não for feito o pedido de emissão provisória no prazo de 120 dias, o juiz já não vai conceder e a parte expropriante não pode renovar essa urgência.
Ou seja, declarou urgência, é 120 dias para apresentar o pedido de emissão provisória na posse. Não feito isso, não vai haver mais emissão provisória, só vai haver emissão definitiva no momento da sentença. Feito esse depósito do montante lá da avaliação e feita a emissão provisória na posse, é direito do expropriado levantar esse dinheiro que foi depositado, só que ele não pode levantar integralmente. Ele tem o direito de levantar até 80% do valor que foi depositado, mas ele deve cumprir alguns requisitos. O primeiro requisito é que ele deve demonstrar a propriedade, ou seja, ele vai ter que anexar, que juntar, né, aos autos, uma prova, a certidão lá do registro de imóveis de que ele é o proprietário do bem. O segundo, ele tem que apresentar a certidão de débitos fiscais relativas ao imóvel, comprovando que o imóvel não tem tributos em aberto. E o terceiro, ele deve expedir um edital de intimação de terceiros para tomarem ciência de que ele está fazendo, de que ele fez esse pedido de levantamento do valor depositado, limitado a 80%. Esse era o conteúdo que tínhamos aqui para conversar sobre a ação de desapropriação. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.